E aí, já adivinhou qual porto vamos conhecer hoje? Sim, marujos! Atendendo a muitos pedidos, chegou a vez do tacacá, ou melhor, dos portos do Pará. E haja porto, viu? A terra de Joelma, Fafá de Belém e muitos outros artistas talentosos têm muito mais do que o carimbó, o açaí e as chuvas diárias para nos oferecer. Tem muita história, cultura e o que a gente ama, Porto. Prepare seu timão, tome seu remédio contra enjoo para não ficar dando passamento e não baldear, como eles dizem por lá quando a pessoa vai, né? E vamos embarcar nessa história, porque esse vídeo tá só o creme, mano. Segundo a CDP, Companhia Docas do Pará, existem diversos portos marítimos e hidroviários divididos entre os portos fluviais de Óbidos, Itaituba, Altamira, Marabá e São Francisco, e os portos marítimos de Belém, Santarém e Vila do Conde. Isso sem contar os terminais de Miramar e Outeiro. Começando por Belém, vamos mergulhar na história. Você deve ter aprendido na escola que no início do século XX a Amazônia despontava como a maior produtora de borracha do mundo. Lembra disso? Eu lembro vagamente. Com isso, crescia a afluência das navegações e logo surgiu a necessidade de se construir um porto em Belém, porque os trapiches que tinha na época eram ineficientes, eram perigosos e ainda deixavam a cidade mais feia. Portanto, Belém estava destinada a ser uma grande metrópole, pois sua privilegiada situação geográfica no estuário amazônico lhe garantia futuramente tornar-se um importante centro urbano, porque praticamente todo o comércio da região necessariamente teria que passar pelo seu porto. Foi então que um homem de negócios natural da Pensilvânia, lá nos Estados Unidos, um tal de Percival Farquhar, que viveu entre 1864 e 1953, depois de participar da organização da Light and Power em São Paulo e no Rio de Janeiro, recebeu autorização para executar diversas obras no cais da cidade de Belém por meio do Decreto 6283 de 1906. Depois que conseguiu a concessão para explorar os serviços portuários através da empresa Port of Pará Company, a empresa, organizada por esse engenheiro por meio de ações vendidas na Bolsa de Valores da França, da Bélgica, do Canadá, dos Estados Unidos, né? E por aí vai, foi exercendo os direitos da sua concessão e, como primeiro passo, encampou todos os trapiches do litoral da cidade, providenciando a demolição deles e construindo em seus lugares o moderno cais de Belém. O primeiro trecho do Porto de Belém foi inaugurado em 2 de outubro de 1909, olha quanto tempo, com 120 metros de cais, o primeiro armazém de 20 por 100 metros, sendo 4 anos depois concluídos em 1913 com 15 armazéns e 1.860 metros de área costável. Hoje, o Porto de Belém abrange uma área territorial de 333.297,22 metros quadrados. Uma curiosidade interessante é que a estrutura do cais tem forma de um mole contínuo côncavo e é constituída de blocos pré-moldados de concreto simples, só existindo fundações profundas nas entradas da doca Marechal Hermes, e o restante tem base de pedras em argila dura, que é a constituição do leito do rio, e também tem um dolphin de amarração situado a jusante do berço 500. Já o Porto de Santarém começou a ser construído em 18 de dezembro de 1971 e foi entregue oficialmente à administração da Companhia Docas do Pará, CDP, em 11 de fevereiro de 74, por meio do antigo Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis, o DNPVN, do Ministério de Viação e Obras Públicas. Segundo a CDP, a política de governo que objetivava aumentar a participação da Amazônia na economia da nação, iniciada no final dos anos de 1940, teve seu processo de colonização intensificado a partir da metade da década dos anos 70, com a transferência de pessoas para a área de abrangência da BR-163 por meio da implantação do Plano de Integração Nacional, o PIN, que previa a construção das rodovias Transamazônica, Cuiabá-Santarém e Manaus-Porto Velho, e cujo lema era muito interessante, era integrar para não entregar. Achei genial. Cujo objetivo era resguardar a soberania da nação na região. Com sua área territorial de quase 500 mil metros quadrados, ele se constitui em um porto estratégico de integração entre os modais rodoviário e hidroviário para as cargas que escoam pela BR-163 e pelos rios Tapajós, Teles Pires, interligando assim os centros produtivos do Centro-Oeste ao Porto de Santarém, no estado do Pará. E o Porto de Vila do Conde também é muito interessante e muito importante. Inaugurado pela CDP em 24 de outubro de 1985, você já era nascido? Eu ainda não.
O Porto de Vila do Conde está localizado na cidade de Barcarena. Baila, tocou para a igreja. Brincadeira, não é Macarena, é Barcarena. Localizado em Barcarena, e não Macarena, às margens da Baía do Marajó. Nesse município está implantado um distrito industrial adjacente ao porto, onde, entre outros, se encontra o complexo alumínico, constituído pelas unidades da Alunorte, Albrás, Alubar, bem como os terminais privados Caulinífero, constituído pela Imeris Rio Capim, Caulin S.A., e de Granéis Sólidos, constituído pela ADM Portos de Pará e Bung, os quais pertencem ao Porto Organizado de Vila do Conde. Muitos fatores transformam esse porto, que abrange uma área territorial de mais de 3 milhões de metros quadrados, em uma eficiente ligação da região com o resto do mundo e em vista do seu privilegiado posicionamento geográfico, bem como a grande extensão de frente acostável com seus 10 berços de atracação, com profundidade entre 12 a 23 metros. Fácil acesso marítimo, fluvial e rodoviário e ampla disponibilidade de áreas para expansão. Esse porto dispõe de 3 instalações acostáveis distintas: Terminal de Múltiplo Uso 1, que é o TMU-1, destinado à atracação de navios, Terminal de Granéis Líquidos, o TGL, destinado à atracação de navios e barcaças, e Terminal Rodofluvial, destinado à atracação de barcaças. Agora vamos falar um pouquinho da incrível malha hidroviária do Pará. Para você ter uma ideia, até janeiro de 2024, a atual gestão do governo do Pará entregou 11 terminais no arquipélago Marajoara, localizado nas regiões de Curralinho, Ponta de Pedras, Cachoeira do Arari, Santa Cruz do Arari, Melgaço, Anajás, Bagre, Afuá, Muaná, Portel e Soure. Atualmente, eles continuam com as obras de construção de mais 4 terminais no Marajó, que se encontram em Chaves, Oeiras do Pará, Salvaterra e Breves, além de terminais nas regiões do Xingu, do Tocantins, do Tapajós e da região metropolitana de Belém. A Companhia de Portos e Hidrovias, a CPH, é responsável pela gestão dessas estruturas e pela extensa malha hidroviária do Pará são transportados atualmente, por ano, 5 milhões de passageiros. É muita gente, né? Dos 144 municípios paraenses, 115, ou seja, quase 80% da população, tem acesso fluvial e mais da metade dos municípios depende exclusivamente dessa via para o seu desenvolvimento econômico e social. Olha a importância. E o turismo no Pará também está em plena ascensão, recebendo cada vez mais recursos, infraestrutura turística e rede de prestação de serviços qualificada. Neste caso, a gente pode citar grandes obras como o Porto Futuro 2, o Terminal Internacional de Cruzeiros, o Parque da Cidade e a ampliação da malha aérea para outros destinos domésticos no Brasil e até destinos internacionais, viu? E em 2023, o Pará voltou a atingir o patamar de 1 milhão de turistas, com incremento de 750 milhões de reais na economia e geração de cerca de 60 mil empregos. O Pará está ganhando cada vez mais visibilidade nacional e internacionalmente. Inclusive, com a COP30 que vai acontecer lá ano que vem, os olhos do mundo se voltaram ainda mais para o Pará e isso também levanta uma preocupação com a sustentabilidade. Sinto um cheirinho de treta, ou melhor, sinto um cheirinho de PTU, é assim que eles falam quando cheira mal, não é? Me corrija aí se eu estiver errado. Vamos lá, vamos à treta. Em novembro agora de 2024, os indígenas fizeram uma grande manifestação chamando a atenção para possíveis impactos do corredor logístico do Arco Norte, onde portos e terminais afetam o rio e os habitantes locais. Eles queriam alertar as autoridades para os impactos ambientais da construção de uma grande ferrovia. Você já ouviu falar da Ferrogrão? Pois é. Desenvolvido por demanda de grandes trades do agronegócio, o projeto da Ferrogrão prevê nada menos do que 933 quilômetros, quase 1.000 quilômetros de trilhos que ligariam os municípios de Sinop, no Mato Grosso, e Miritituba, em Itaituba, no Pará. E segundo estudos preliminares apresentados pelo Ministério dos Transportes, ela aumentaria o volume de exportação de soja e milho pelo rio em nada mais nada menos do que 6 vezes até 2049. Os manifestantes disseram que já estão sendo impedidos de pescar e estão matando o rio Tapajós para exportar soja para a China e para a Europa. E se a Ferrogrão for mesmo construída, a situação vai piorar ainda mais. Uma das preocupações da liderança é que para aumentar o trânsito e a navegabilidade de balsas
no rio, o projeto exige a obra de dragagem e explosão dos pedrais sagrados para os povos indígenas. Eles também afirmaram que a Ferrogrão vai aumentar o desmatamento para produzir mais soja e vai também aumentar a destruição do rio, porque querem escavar o seu leito e explodir os pedrais, que são espaços importantíssimos para eles. Eles acreditam que a ferrovia vai aumentar os impactos do corredor logístico que já está afetando e até agora eles não foram nem consultados. Eles enfatizaram ainda que esse corredor envolve mais de 40 portos de transporte de carga, a hidrovia do Rio Tapajós e os passivos da BR-163. Por isso, é urgente, meu povo, analisar os impactos cumulativos e sinérgicos dessa rede logística na região e, acima de tudo, respeitar o direito à consulta de todas as comunidades e povos afetados, conforme estipulado na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Por outro lado, foi publicado recentemente um estudo da USP que afirma que essa ferrovia pode contribuir para uma redução de cerca de 60% nas emissões de gás de efeito estufa ao diminuir a distância média de transporte por caminhão, que passaria de 914 para apenas 171 quilômetros, promovendo de forma mais sustentável o escoamento das safras. E agora, como é que anda o ESG? Como é que a gente faz para equilibrar tudo isso, É por isso que as autoridades têm que analisar não só os benefícios econômicos, como também os impactos sociais e ambientais apontados pelos especialistas. E para acabar de acertar e botar uma pimenta nesse caldo, a gente precisa falar de um outro ponto importante. Esse estudo afirma que a Ferrogrão poderia reduzir a dependência do transporte rodoviário, aliviando a sobrecarga de quem? Do Porto de Santos, e favorecendo o escoamento da produção agrícola diretamente para a região norte. Será que Santos tem que se preocupar em perder essas cargas? E agora? Comenta aqui o que você acha. E não fique mufino não fique triste, porque eu lhes digo, de rocha, conversando bem e trabalhando em conjunto, é possível sim equilibrar desenvolvimento econômico, justiça social e preservação ambiental. Basta ver estudos e monitoramento constante de todas as informações envolvidas. E falando em informações e dados, sabe uma coisa que pode ajudar muito a tornar essas operações mais eficientes? Ela, que a gente adora falar aqui, a tecnologia. Pois é. Por isso, vários importadores, agentes de carga, comissários de despacho, paraenses estão utilizando já soluções da LogComex, como por exemplo o LogOS, o catálogo de produtos, NCM Intel, Shipment Intel e o Log Manager. Todos esses produtos apoiam empresas a se tornarem mais eficientes e competitivas no mercado por meio de, sabe do quê? Inteligência artificial aplicada ao comércio exterior. E se você quiser saber mais sobre isso, você pode entrar em contato com eles no site da LogComex, ok? E não deixe de acompanhar os nossos vídeos do canal, porque volta e meia a gente mostra soluções da LogComex para vocês. Assim como precisamos falar da tecnologia aplicada aos portos, às operações portuárias. Em 2022, um grande terminal em Vila do Conde investiu na implantação de um TOS. E sabe quem ajudou eles nessa implantação? T2S, nossa querida parceira. Você que é nosso marujo já sabe que um TOS é um sistema que ajuda nas operações do terminal, nesse gerenciamento. E esse projeto, ele envolveu um escopo completo, desde a análise dos gaps, do planejamento, desenvolvimento de interfaces, integração, telas, funcionalidades, implantação de novos processos e ainda um suporte depois de tudo isso. Foi uma implantação que durou 8 semanas com 21 profissionais alocados exclusivamente para esse projeto e foi um sucesso total. Se você quiser saber mais sobre como automatizar o seu terminal, como melhorar o monitoramento das informações, entre em contato com a galera do T2S, tá? Eles têm expertise no setor portuário. E aproveitando o setor portuário, se você trabalha no recinto aduaneiro, precisa prestar informações para a alfândega, de tudo que é movimentado no seu terminal, no seu armazém, você precisa conhecer o Data Recintos, que também é nosso parceiro aqui e ajuda você a passar as informações para a Receita Federal de forma confiável, de forma ágil, de forma segura. Então também entre em contato com o Data Recintos. Marujos, eu não sei vocês, mas depois de ver tudo isso, eu tô doida pra cantar aquela parte da música da Joelma. Chegou o mês de férias, vou voando pro Pará. A gente quer voar pro Pará, a gente quer te mostrar tudo isso pessoalmente, por isso eu quero muito pedir uma ajuda muito especial pra você. Na verdade, duas. Por favor, comente aqui, #TP no Pará, para fazer os comentários engajarem bastante. E pega o link desse vídeo, encaminha para todo mundo que você conhecer e fala, olha, se inscreve no canal Tecnologia Portuária para nos ajudar a bater nossa meta de 40 mil inscritos ainda neste ano, certo? Posso contar com vocês? Merece, vai, esse vídeo merece. Aproveita e comenta aqui sobre quais outros portos você quer conhecer e que curiosidades você não sabia e ficou sabendo agora, ok? Gente, inclusive a gente falou aí muito do Pará, de conhecer, falar de tomar açaí. Eu lembrei que a gente tem um episódio gravado com a Monique e o Alê,
que são lá da Safe Tax, e no podcast eles falaram tanto do Pará que eu fiquei com água na boca para conhecer e experimentar. Então aproveita para também conferir o episódio do podcast com eles que a gente vai deixar aqui. Já pode bater cabelo? Eu vou tomar um tacacá, né? Beijo, até o próximo vídeo.